Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso Sermão do Monte. Aqui é o professor Alcides, pelo Seminário Ebenezer. Nós estamos no capítulo 5, No capítulo 5. E vamos continuar, E vamos ler aqui, abra aí sua Bíblia, no capítulo 5, quando Jesus ensinou sobre o adultério, e que ele mostrou que muito antes da prática em si, mas o desejo no coração, o olhar, o desejar a mulher, já constitui, de certa forma, uma espécie de tipo de adultério. Ele vai dar um remédio, ele vai dar uma solução. A solução é um pouco dura, mas vamos ver aqui. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Olha, devemos entender bem o que Jesus está dizendo. Isso não é o pé da letra. Isso não é assim. Ele está usando uma figura de linguagem chamada de hipérbole, exagero, É aquela maneira de você falar às vezes, Poxa vida, ela ficou tão triste, ela chorou rios de lágrimas, É claro que ela não chorou rios de lágrimas, é uma maneira exagerada de mostrar uma situação real e dramática, Então, que Jesus não está querendo que nós arranquemos nossos olhos, nossas mãos, porque na verdade, olha, vamos ser sinceros, Isso não iria resolver, certo? Uma vez que o pecado está dentro, se você arranca um olho, fica outro olho. O outro olho continua fazendo a mesma coisa, E se uma mão faz pecar, você corta a mão, a outra mão vai pecar também. Claro que, você vai amputar tudo, vai, não pode isso. Então, o que Jesus quer dizer então? Jesus quer dizer o seguinte: evite, corte completamente situações que levam você a pecar. É isso que ele está dizendo, certo? Toma uma atitude radical. Não se coloque repetidas vezes nas mesmas situações que levam você à beira do precipício. Não faça isso. Não faça isso. Então, elimine a área de perigo, identifique a área de perigo e estabeleça uma distância grande para que não venha a tropeçar e não venha a cair. Isso é o que ele quer dizer com corte, Corte, elimine, tire isso. Por exemplo, passo por uma rua, tem algum problema ali que me leva a pecar, não passa mais para aquela rua, certo? Tem alguém que me constrange, me atrai, me leva a pecar, corta o relacionamento. Então, isso tem que ser feito. Então, não devemos andar próximo do abismo, Esse é o ponto, Devemos estar distantes da zona de perigo, certo? Arrancar o que nos faz tropeçar é exatamente afetos, hábitos, atitudes, valores, relacionamentos. É isso, arrancar, certo? Perder para ganhar, exatamente, Perder, ninguém gosta de perder, Mas vale a pena perder quando o ganho vai ser muito maior, Então, investidores fazem isso, Muitas vezes eles perdem uma quantia, ou então, vamos dizer, eles gastam, investir uma quantia, aquela quantia vai ser perdida, mas eles têm esperança que depois vai ter um retorno muito maior. Isso é válido para nós aqui, certo? Corte isso para que você se preserve para Deus, para Jesus. Devemos fazer morrer a natureza pecaminosa. Olha aí, Colossenses capítulo 3, versículo 5, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Então, faça morrer, deixe morrer, elimine completamente. Então, qual é o melhor conselho? Fugir. Tem situações que tem que fugir. É feita aquela situação lá do Antigo Testamento, lembra? De José, mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo. Ele viu que não tinha condições de ficar naquela situação. Não tinha condições. Pernas, para que te quero? Fugiu. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, vai usar também essa mesma linha de raciocínio. Mesma coisa, fugir da impureza. Fuja.
Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, fuja, corra daí. Né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Qual é o conselho de Paulo para Timóteo também em situações como essa? O que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, esse é um conselho, é um bom conselho, não acha? Um bom conselho. Ouviu esses conselhos, transmita, faça primeiro, né? Aplique em você e transmita a outras pessoas. O resultado do pecado é terrível, né? Inferno, né? Gênero, representa o quê? Condenação eterna. Eu não quero isso para mim, você não quer isso para você, nós não queremos ficar longe de Deus. Então, nessa vida, muitas vezes, vamos ter que tomar uma atitude radical. Jesus estabeleceu, lembra? Nós estudamos anteriormente, capítulo 5, versículo 21, que as intenções do coração valem tanto quanto os atos. A atitude do cristão para com o mal é de exterminar suas causas e trabalhar de modo que o sal e a luz atuem nesse mundo. Então, muitas vezes, vamos precisar de usar estratégia, sabedoria e nos afastarmos completamente do perigo, do mal. Né? Agora vamos estudar sobre o divórcio. Puxa vida, um assunto que gera realmente muita discussão, né? E nós não vamos aqui entrar nesse assunto com o pote de ouro, né? Com a lâmpada mágica, né? Não é nada disso, né? Mas vamos ver, vamos pontuar algumas questões aqui muito importantes nesse assunto, certo? Olha, divórcio é contra a natureza de Deus. Você deve ter isso bem claro, né? É contra. Então, se você está casado, não busque se separar. Se você está solteiro, case bem, muito bem, escolha bem a pessoa para que não venha a se separar. Né? Mas sabe uma coisa? Na época de Jesus, divórcio corria frouxo, sabe? Divórcio estava aí, ó. Qualquer pessoa se divorciava por vários motivos. Na verdade, nem importava o motivo, sabe? Nem importava o motivo. Lembra Jesus conversando com a mulher samaritana? Quantos maridos ela teve? 4 maridos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela teve 4 maridos, ela casou 4 vezes. Mas como isso? Quer dizer que ela era viúva 4 vezes? Não, certamente não. Certamente o homem casou, não gostou, chateou dela, separou. Outro foi, casou novamente, separou. E esse que ela estava vivendo não era o marido dela, né? Então ela estava vivendo de maneira errada, né? Esse agora não era o marido. Isso que Jesus falou. E é semelhante a hoje, né? Hoje também a situação é assim, né? O pessoal se separa por qualquer coisa, né? Bem, e de acordo com a palavra de Deus, podemos separar por qualquer motivo? Olha, há muitas controvérsias acerca do divórcio. Vamos ler aqui a apostila, o assunto. Em todas as partes do planeta, e essa celeuma, ou seja, essa discussão, essa polêmica, está longe de terminar. Muitos escritores renomados e respeitados, pregadores, homens estudiosos, teólogos, né, têm debatido esse assunto. E se você for na internet, for pesquisar livros, nossa, você vai encontrar, né, muita coisa a esse respeito. Bem, por isso queremos lhe informar que o que vai ser expresso aqui no nosso estudo, nessa parte agora, chegamos nessa parte agora sobre divórcio, casamento, novo casamento, é mais uma interpretação desse assunto, né? Porém, o que será dito compara apenas uma gota no meio desse oceano de interpretações. Não vamos dizer que aqui temos a suprema verdade, né? Mas algumas coisas que vão ser ditas aqui vão ser verdadeiras. Portanto, caso não concordem, né, fica à disposição para a gente poder conversar, debater, né, tentar chegar a um entendimento, certo? Perguntas a serem feitas. O que é casamento e o que não é casamento? Primeiro tem que saber isso, né? A gente não pode discutir divórcio no casamento se a pessoa nem souber o que é casamento. Na verdade, hoje, estão desfigurando o casamento. Sabia disso? Estão desfigurando o casamento. Está sendo empurrado aí goela abaixo que o casal se ajunta aí e é casamento. E muitas pessoas da igreja estão aceitando isso. Está certo isso? Isso é casamento? Só se ajuntar ali, se ajuntou, estão vivendo junto. É casamento? Bem, o que é casamento? A definição aqui na nossa apostila é a seguinte, eu vou ler aqui, certo? É o estado no qual um homem e uma mulher podem viver praticando relação sexual lícita. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra seja o casamento, o matrimônio,
Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, né? Então, a relação sexual lícita, ela contrasta com a ilícita. Relações sexuais ilícitas é o sexo fora do casamento, o adultério, né? Então, o casamento é uma situação onde o casamento é lícito. Essa é uma união legal entre o homem e a mulher. Preste bem atenção a essa afirmação. É uma união legal. O que é uma união legal? O que é uma coisa legalizada? Certo? Vamos dar um exemplo. O que seria você ter um carro de forma legal? Esse termo legal aqui não é o legal do legal, entendeu? É uma coisa que está de acordo com a lei, certo? O que seria você ter um carro de acordo com a lei? É ter o documento do carro, correto? O guarda parou você está lá com o documento do carro. Isso é legal. O que seria ter um carro de maneira ilegal? Você compra o carro sem documento, sem nada, você não tem carteira de motorista, anda por aí, né? Então, primeiramente, casamento é uma união legal. A lei define isso. Então, nós como cristãos temos que respeitar a lei, certo? É a lei que vai dizer quem está casado, quem é casado e quem não é casado. Para quem é casado, a lei concede um documento que é a certidão de casamento. Você está casado perante a lei. Se você não tem a certidão de casamento perante a lei, então perante a lei você não está casado. Então, como cristãos, nós temos que seguir Romanos capítulo 13. Aceitar a determinação da lei civil sobre o casamento. Ah, mas na época de Jacó, José não tinha isso. Olha, sempre teve modo legal para o casamento. Naquela época, às vezes, na época patriarcal, eram as famílias que faziam isso. Eram as famílias. As famílias tornavam aquela união legal. Na época do povo de Israel, da nação de Israel, já formada, né? Então a nação de Israel tinha o direito de definir quem era casado e quem não era. Houve um tempo em que isso ficou na mão da igreja romana, né? Ela que definia. E temos culturas que estabelecem os seus diferentes parâmetros. Mas, atualmente, a lei civil, a lei do governo, define quem é casado e quem não é solteiro, até que precisa definir, né? Para poder elaborar outros termos, outros documentos, e o cidadão precisa ter as coisas definidas e claras, né? Então, como cristãos, não quebre isso, não vá contra isso. Esse negócio de, nós estamos casados, cadê? Casado onde? Quem viu? Tem testemunha? Como foi? Como está casado? Só porque está vivendo junto? Fizeram uma aliança realmente? Há um acordo, há uma aliança mesmo, de viver para sempre, obediência? Muitas vezes não há nada disso, né? Então temos que saber o que é casamento. E também o que não é casamento. O que não é casamento? Olha, é o estado no qual o homem e a mulher vivem juntos. Mas o homem e a mulher declaram, não são casados. Eles sabem, né? Não somos casados. Os dois comumente devem ter esse conceito. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, nós temos um caso de imoralidade. Estavam juntos, mas não era casado. O termo fornicação, impureza, é dado para pessoas que vivem o sexo fora do casamento. E como eu já tenho citado, né, como eu citei, um texto muito importante, Hebreus capítulo 13, versículo 4, vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O leito sem mácula, o leito é a cama pura, lícita, sem pecado. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Impuros e adúlteros são definições diferentes, certo? Impuros não estão casados, mas estão no leito. Então tem mácula, é impuro. Adúlteros são casados, mas aí alguém está com outra pessoa no leito. Então é adultério. Então, o que é casamento? O que não é casamento? Então, eu considero aqui, certo, nessa linha de raciocínio e interpretação, que como cristão devemos obedecer às leis. Isso está em Romanos capítulo 13. Em outros textos da Bíblia também temos a carta de Pedro, vai tratar sobre esse assunto, se não me engano, no capítulo 3. Então, a lei define casamento, então como cristãos respeitamos e seguimos a lei e nos casamos no civil. Nos casamos na igreja, mas também nos casamos no civil, porque aí nós estamos realmente de acordo com a lei, ok? Mas então, chegamos no texto, né? Nós estamos na verdade em Mateus, capítulo 5, agora versículo 31, onde Jesus vai dizer: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele casa de divórcio. Esse era o sistema legal na época e ainda é hoje. Se separou? Faz o divórcio, rapaz. Não está ruim o casamento? Divorcia. Simples.
resolvido, né? Epa, Jesus agora vai estabelecer um outro conceito. Quer seguir a Jesus? Quer ser um discípulo de Cristo? Vai ter que se enquadrar agora a nova lei. É a lei de Cristo agora para o seu reino. Está valendo. Então, qual é a lei então? Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, ou seja, a não ser nesse caso, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Puxa vida, olha, isso é um motivo de grande discussão, mas tem coisas aqui muito simples que Jesus está dizendo. Nós temos uma regra geral e nós temos uma exceção que não aplica à regra geral, correto? Porque se eu tenho uma regra e eu tenho uma exceção, é óbvio que você entende que a exceção é fora da regra, né? Exceção é fora da regra, entenda bem isso. Então, vamos lá. Aqui na apostila, o que é relações sexuais ilícitas? O que é isso? Bom, a palavra, essa tradução é muito boa. Em outras traduções você vai ter imoralidade, você vai ter... Deixa eu ver, imoralidade, é na NVI, né? Você vai ter adultério. Adultério é uma palavra que é uma tradução, mas que não exprime todo o que diz o termo aí, certo? Outra vai ter fornicação. Bem, a palavra grega aqui é porneia, exceto em caso de porneia. Aquele que casar e separar da mulher, a não ser em caso de porneia, que é a palavra grega, comete adultério, quem casar comete adultério. Mas peraí, então o que é porneia? O que é isso? Relações sexuais ilícitas, de uma maneira geral. Então aí nós temos várias palavras que traduzem esse termo, certo? Fornicação, prostituição, uma relação sexual ilegítima. Por exemplo, o casal não está casado, tem relação sexual, é porneia, tá? É ilícito, fora do casamento. A pessoa casada tem relação sexual com outra pessoa, ilegal, não pode, isso é ilícito. Isso é ilícito. Então tudo isso é relação sexual ilícita, ou qualquer relação sexual fora dos padrões, né? Nós sabemos que existem outros pecados aí, como a pedofilia com crianças, zoofilia com animais, né? Então tudo isso aí se enquadra, são relações sexuais ilícitas. Então qual é a relação sexual lícita? Então, eu sei, você sabe, que a relação sexual lícita é o homem com a mulher casado. Isso é relação sexual lícita. Qualquer coisa fora disso é ilícito, é porneia. Pode ser trazido por diversas maneiras, exatamente. Fornicação, você tem aí João 8,41, depois leia. Impureza sexual, prostituição, 1 Coríntios 6,15, 18, leia esses textos. E casamentos ilícitos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, nós temos um caso. E relação sexual com parentes próximos, Levítico 18. Então, isso é relação sexual ilícita. Próximo ponto, o que é adultério? Você sabe o que é adultério. Nós sabemos o que é adultério, né? Então, um jovem solteiro que tem relação sexual praticou adultério? Não praticou adultério, praticou fornicação, impureza, né? Então, adultério é só quando a pessoa é casada, né? Mas aí ela praticou sexo não com o cônjuge, ela teve sexo com outra pessoa, então aí é adultério. A palavra grega aí é moikeia, certo? Moikeia, que é adultério. Pecado sexual cometido por pessoas casadas. João, capítulo 8, versículo 3. Bem, Deus odeia o divórcio. Isso está em Malaquias, capítulo 2, versículo 14 e 16. É bom a gente ver essa passagem. É muito importante, porque hoje o divórcio, né? Olha o que é que Deus pensa sobre isso. E perguntais, por quê? Bem, Deus tinha dito o seguinte, olha. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for. E o que ele apresentar ofertas ao Senhor dos Exércitos, ainda fazer isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. O que ele está dizendo aqui é que Deus não está aceitando a adoração. Deus não está nem aceitando a adoração, não suportando sua adoração. Mas perguntar, mas por quê? Por que Deus? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal,
sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, Deus roga aqui, então eles estavam deixando a mulher, separando e indo adorar a Deus, certo? Então, Deus está dizendo que não suporta isso, né? Seja fiel à pessoa que está com você. E se por acaso você pecar, se arrependa e busque a reconciliação. Então, qual é a situação de Deus em relação ao divórcio? Versículo 16. Deus de Israel diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Deus odeia o divórcio. E ele diz, portanto, cuidado de vós mesmos, não sejais infiéis. Deus, olha gente, não é que Deus não gosta, entende? Deus odeia isso. Então não devemos aceitar isso de maneira natural, algo que é detestado por Deus, porque quebra o princípio de aliança que Deus formou desde a criação, Adão e Eva, homem e mulher. Bem, é importante você saber que no Novo Testamento encontramos apenas 8 passagens que tratam desse assunto. Que assunto? Casamento, separação, novo casamento, divórcio, adultério. Em Mateus, como estamos estudando aqui, capítulo 5, 32, do Sermão do Monte, mas que também vai estar em um contexto maior no capítulo 19, quando os judeus vão perguntar a Jesus por que ele permitiu Moisés dar carta de divórcio. Então Jesus vai mostrar, né, que por conta do pecado deles, mas isso nunca foi o plano de Deus, mas o plano de Deus é esse. Ele vai repetir o mesmo ensinamento de Mateus 5, 32. Então esse mesmo ensinamento também está presente em Marcos e Lucas, só que em Marcos e Lucas não aparece essa exceção, exceto em caso não aparece. Ele simplesmente cita a regra geral. Casou, separou, casou de novo, adultério. Casou com outra pessoa, separa, adultério também. Lucas e Marcos. Em Romanos, ele vai estar explicando sobre a lei, como somos livres da lei, e ele vai usar essa analogia, essa relação de casamento. Romanos 7, 1 a 4. Ele vai dizer, a pessoa casada tiver contato com outra pessoa, é adultério, não pode. Mas se a pessoa com quem ela está casada morrer, aí pela lei ele está livre, pode casar com quem quiser. Tá? Paulo estava comparando aqui em relação à lei. Cristo morreu e cumpriu a lei. Então, em Cristo, estamos livres da lei. Era esse o ensinamento de Paulo, né? E 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 11, e versículo 39, ele também vai falar alguma coisa sobre isso. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. 10 a 11. E o versículo 39 ele diz, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se faleceu o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ele está dizendo, case na igreja, com alguém da igreja. Muito bem. Então você viu que em todas essas passagens, apenas 2 falam dessa exceção, que é no livro no Evangelho de Mateus, que estamos estudando, certo? Importante frisar que a palavra de Deus não se contradiz, apenas um texto cita algo, outros não citam, mas temos que tratar todo o conteúdo e todo o contexto, não podemos ignorar nada, né? Mas aqui cita, mas aqui não cita. Olha, vamos reunir todo o texto, e quando nós reunimos todos os textos sobre esse assunto, existe uma exceção presente e temos que tratá-la, né? Temos que buscar entendê-la. A tradição judaica. Então, como era a situação mesmo na época de Jesus, do casamento? Bem, olha, basicamente permitiu o divórcio e não se discutiu o motivo. Não, quer separar? Quer, então divórcio. Pois não? Quer separar? Ok, divórcio. Quer separar? Ok, divórcio. Não. Mas porque não interessa, quer separar, divórcio. Era assim. Mas havia divergências. E havia 2 escolas rabínicas que tinham posicionamentos diferentes. Por exemplo, a escola do rabino Shammai era um rabino, né, bem antigo, né, mas seguiu os ensinamentos e a interpretação dele. Ele dizia que não era assim não, estava errado isso. E ele só aceitava o divórcio se fosse em caso de adultério. Para ele, só o adultério é que quebrava a aliança e podia dar o divórcio. Fora isso, ele não aceitava. A escola do rabino Hillel, que era outra linha de interpretação judaica, dizia que não. Qualquer motivo
aceita o divórcio. Mas o que dizia, na verdade, o texto do Antigo Testamento? Bem, em Deuteronômio capítulo 24, 1 a 4, diz que o homem podia separar se achasse alguma coisa indecente na mulher. Essa questão indecente parece ficar claro que se refere a esses pecados de relações sexuais ilícitas, mas foi interpretado como qualquer coisa. E aí, de repente, a mulher, agora chegou em casa, a mulher queimou o feijão, feijão, né? Vamos dizer feijão, né? Queimou a comida. A mulher queimou a comida. Isso é indecência. Isso é uma indecência. Vamos separar. Ela fez uma coisa indecente. Divórcio. Entende? Então, pegaram o termo e esticaram, né? Tendência do homem de querer ajeitar, né? Mas, quando falou indecente aqui em Deuteronômio, certamente se referia a pecados sexuais. Né? Você tem dois textos, Deuteronômio 24, 1 a 4, e também no capítulo 22, 28 e 29, onde ele vai ensinar sobre casamento, por exemplo. No primeiro texto, o homem separava, a mulher casava de novo, se o marido morresse, ela não podia novamente casar com aquele homem que havia separado. Né? E em Deuteronômio 22, olha, você praticou fornicação com a mulher, tinha que casar com ela. Tinha que casar, você tinha que assumir, não poderia mais se separar. Então, isso até antigamente era válido ainda, né? Às vezes, famílias antigas, né? A filha violada, vai ter que casar. Vai ter que casar, né? Nos lugares é assim, né? Então, Deus não apoia o divórcio, nem o estupro, claro, né? Jamais. Mas se acontecesse, a lei de Deus entrava em ação. E se o homem estuprasse e não quisesse assumir nada, certamente seria morto, né? Caso de adultério, pela lei, era apedrejado. Não somente a mulher, viu? Mas o homem também. Lembra lá Jesus, com aquela mulher que foi flagrada em adultério? Só estava ela lá para ser apedrejada. Estava errado aquilo, né? Era para estar os dois. Então você já está começando a entender bem, né? Então, para a gente entender bem o ensinamento, entendemos o contexto, como era a situação lá em Israel, né? Então, o pessoal casava e se separava por qualquer motivo. Jesus agora vai mostrar que a intenção de Deus não é essa e que a lei de Deus agora, que vai ser aplicada no seu reino, não será essa, né? Não será essa. Então, nós temos que nos colocar agora de acordo com a lei do Senhor, entendendo bem esse ensinamento. Vamos continuar esse assunto na nossa próxima aula.